Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E aí, pessoal? Estou num lugar bem diferente aqui, mas não sei como é que vai sair o som. Mas e aí, pessoal? Como é que vocês estão? Vamos falar algumas coisinhas. Eu tenho muita coisa para falar, viu? Essa semana aí vamos ter muitos assuntos aí que... Na verdade, eu não preparo, né? Mas é assuntos que eu vejo que a gente deve falar, que eu tô lembrando, tô falando com pessoas, então acho que a gente vai ter que falar bastante sobre algumas coisas aí. E é bacana, né? Assuntos aí que a gente consegue debater muita coisa. Mas sei lá, eu tava falando com uma pessoa hoje e eu não sei, sabe? Por mais que... Porque eu já fiz perguntas, né, dentro da Igreja Mórmon enquanto estava lá, isso eu lembro. E uma delas eu vou compartilhar aqui com vocês, é o que a gente já debate aqui sempre, todo mundo fala que eu fico batendo nessa tecla aí, mas vamos falar, que é sobre a poligamia, né? Brigham Young, moças até menores de 18 anos, que até algumas ele teve filhos com elas. E antes, eu sabia disso, antes de sair da igreja e tal, eu tinha esse conhecimento, né? E eu perguntei uma vez, eu perguntei todos os níveis. Eu lembro que eu perguntei a nível de liderança na unidade, depois da estaca, perguntei para alguém da liderança lá no templo, quando eu era oficiante, tá? Eu cheguei até a mandar um e-mail para a autoridade diária. E para perguntar qual o real objetivo da poligamia. Sem ser... Eu lembro que muitos eu perguntei, por exemplo, quando eu perguntei para a presidência do templo, né? Fui lá fazer essa pergunta. Imagina, fui lá, procurei na salinha lá onde fica a presidência do templo, fiz essa pergunta. Falei, qual é o real motivo da poligamia e Brigham Young, até com moças de menores de 18 anos, tal, teve até filhos com algumas delas, qual o real motivo, né? E todos respondem mais ou menos a mesma coisa. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para isso. Se ele teve filhos com moças de menores, 15, 16 anos, é que Deus tinha um propósito. Eu sempre ouvi isso. E não tem como. Hoje em dia, por exemplo, do jeito que eu penso, né? Lá dentro a gente até tenta relevar, será que tem um propósito? Aí você fica pensando sobre isso. Mas quando a gente vê, chega a ser até tontice, não sei como falar, uma loucura da nossa cabeça, querer jogar uma justificativa dessas, porque eu já ouvi de tudo. Não, porque eles prometiam poligamia porque tinha que provar que era igual um profeta da Bíblia que também tinha vários, 100 esposas. Cara, mas isso aí já é derrubado, só de você falar que na Bíblia lá para trás, né? Olha quanto tempo atrás, e a gente está falando dos anos de 1800 e indo para os anos de 1900, onde já tinha casamentos monogâmicos, leis que proibiam isso. Já não cola, né? Mas as respostas que essas autoridades que eu fui perguntando deram, que a maioria delas é que Deus tinha um propósito para isso, eu queria fazer uma reflexão com vocês aqui, meus amigos e amigas do podcast. Imagina, vamos imaginar, você orando. Para quem lembra como é que era na Igreja Mórmon, né? Orar para perguntar. A gente vai imaginar você e Deus, não está orando para Deus ali, né? Vamos imaginar, só um exercício aqui. Você ajoelha e começa a orar. Para fazer essa pergunta para quem tem o propósito disso ter acontecido, né? Da poligamia ter acontecido. Você ora, por exemplo, a gente vai perguntar para Deus na oração sobre Brigham Young e sobre ele ter tido relações até com moças de até de 15, 16 anos lá. Tem até a listinha lá. E teve até filhos com algumas delas, que falam para nós lá dentro que é para cuidar de viúva, por isso que eles tinham casamento plural. Mas beleza, vai. Mas tem um propósito ali que todo mundo que eu fui perguntando, todos os níveis, né? Unidade, estaca, presença do templo, até para autoridade diária. E todos falam, não, mas Deus tem um propósito para isso ter acontecido. Então vamos imaginar, a gente orando, ajoelhei, eu ponho você a orar. Imagina cada um aí orando, tá? Igual eu ensinar na Igreja Mórmon. Aí você começa a perguntar. Pai Celestial, chama o Pai Celestial lá. Pai Celestial, qual o verdadeiro propósito para Brigham Young, aquele barbudo lá? Imagina você perguntando na oração, como conversa, né?
na oração. Aquele barbudo lá, que foi um profeta. Não? E um profeta, assim, muita relevância, na verdade. Pô, tudo que o cara fez, ele é perfeição, ele é o profeta seu, né? Imagina você perguntando na oração, qual o real propósito dele, desse profeta gordão, barrigudo e barbudo, ter tido relações com moças até sei lá, 16 anos e ainda teve filhos com várias dessas? Deus, Pai Celestial, qual o real propósito disso? Imaginaram vocês fazendo uma oração e perguntando? Agora vamos imaginar, só imaginar. Vocês conseguem imaginar Deus, aquele que fala que é o maravilhoso, que gosta de toda a humanidade, que só quer o bem de tudo, o amor, a energia total do amor é Deus ali. Vamos imaginar ele respondendo essa pergunta que a gente fez na oração? O que vocês acham? Será que vocês imaginam ele respondendo assim, ó? Meu filho, você que está fazendo oração aí, pode ficar tranquilo que eu, Deus, aqui, ó, eu tenho um propósito certo, foi criado certinho o propósito, eu que pedi para Brigham Young ter relações com essas moças aí até 15, 16 anos, ter até alguns filhos com elas, para provar que ele era um profeta, e fica tranquilo que foi eu que mandei. Vocês imaginam? Vocês estão aí me ouvindo, vocês, meus amigos e amigas do outro lado aí, membro da igreja ou não? Vocês imaginam Deus respondendo isso? Só a coerência já nos dá a resposta. Não tem como, eu não consigo imaginar, desculpa. Mas por tudo que é ensinado de Deus, eu não consigo imaginar ele falando assim, na resposta, olha, fica tranquilo, que ele teve relações com essas moças de menores, até alguns filhos, teve até filhos com algumas delas, porque tem um propósito que eu que mandei, viu? Eu sou Deus que eu que mandei ele fazer isso. Vocês conseguem imaginar? Realmente tem alguém aí, por favor, você pode se manifestar, pode até falar assim, cara, você tá errado, porque foi Deus que mandou sim. Cara, a gente não tá falando da época do Velho Testamento não, bicho. A gente tá falando dos anos de 1800 para 900, onde já tinha regras, leis de casamento, monogâmico, não podia praticar poligamia. Cara, por favor, eu só quero que quem tá aí do outro lado, por exemplo, pode me mandar no Instagram, se você tá ouvindo pelo Spotify, ou tá no YouTube, já coloca no YouTube. Eu quero entender, às vezes você discorda de mim, não. Deus tem propósito para fazer isso mesmo, ele realmente mandou o barbudão lá, Brigham Young, ter relações sim com moças até abaixo de 18 anos e ter filhos com elas. Foi Deus que mandou. Pode escrever, eu vou querer ouvir sua opinião. Mas vocês realmente acham que foi dessa forma? Que realmente o Deus que é pregado aí para toda a humanidade, e ele teve um propósito sábio, olha, ainda eu já ouvi isso, não, Deus teve um sábio propósito para ele pedir para Brigham Young ter essas relações com essas moças. O que vocês acham? O que vocês acham? Fica aí a reflexão. Desculpa o barulho, eu estou num lugar diferente. Queria ouvir tanto o que vocês têm sobre isso. Por favor, meus amigos e amigas aí, membros da igreja ou não, põe sua opinião, pode discordar, tá? Vou guardar aí vocês se manifestarem, ou seja pelo Instagram, ou seja pelo no YouTube, põe no YouTube aí, tá bom? Vou ler todos e vou até responder vocês. Combinado? Fica a reflexão. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.